a matéria Ludicidade e Educação. E o tema que nós vamos abordar hoje é a prevenção ao abuso sexual infantil, tendo como foco um assunto que foi muito comentado e que foi muito chocante para a nossa sociedade. Foi o caso da menina que foi abusada pelo tio durante 4 anos, de 6 a 10 anos, no Espírito Santo, onde estourou nas mídias no final de semana do dia 16 de agosto. Muitos desses assuntos devem ser explorados, trabalhados e debatidos em sala de aula. Claro, usando da ludicidade e linguagem própria para cada faixa etária. Como a nossa faixa etária a ser trabalhada são crianças de 6 anos, elaboramos algumas atividades ao qual poderemos desenvolver em sala de aula, de forma que possam compreender sobre o tema de forma mais apropriada, para que possamos instruí-la, orientá-las e conscientizá-las, são desenvolver atividades lúdicas. E nós vamos mostrar agora algumas das atividades que podem ser trabalhadas em sala de aula para essa conscientização. A primeira aula, fazer uma conscientização. Então, nós já vamos criar um clima diferente, modificando o ambiente de aula. Vamos fazer uma roda para estar conversando com as crianças, deixar as crianças sentadas todas em rodas, de forma que fica mais descontraído, e por se tratar de uma faixa etária de 6 anos, ainda abordando um tema tão pesado e difícil, nós vamos fazer uma coisa mais sutil, mais leve. Vamos trabalhar um poema que vai estar falando de forma mais amena e as crianças vão estar podendo captar e compreender algumas das situações. Inclusive, vamos estar trabalhando com elas o dia 18 de maio, que é uma data importante, pois é a data que foi criada para trabalhar o combate e prevenção do abuso sexual infantil. Recitaríamos para as crianças o seguinte poema: existe um dia que não precisava existir, se todos os adultos respeitassem as crianças, deixando-as livres para sorrir. Se compreendessem que elas precisam apenas de sonhos e não pesadelo, tendo consciência do seu devido respeito. Que deixe-as livres sendo criança, tendo festas, luzes e muita dança. Que o dia 18 de maio possa trazer muita esperança na cura dos traumas de tanta criança. E para vocês, crianças, vamos deixar um recado muito importante. Se algum dia qualquer adulto te fizer mal, entrega o agressor, para que ele possa ficar preso e vocês sejam insistentes, nem que seja um parente. Toda criança é como essa flor, merecem todos os cuidados, proteção e muito amor. Então, na conscientização, nós vamos mostrar para as crianças que essa flor ela foi desenvolvida para representar a pureza da criança. Então, por isso que no dia 18 de maio, que é o dia de combate, prevenção do abuso sexual infantil, o logo é essa flor, faça bonito. Fazendo bonito, nós vamos, após essa roda de conscientização, e no clima já de entendimento sobre o tema, a gente vai estar desenvolvendo com a criança a flor, que simboliza o dia 18 de maio. É uma flor super fácil de fazer, porque estaremos usando materiais reciclados, excessos de materiais, né, sobras de materiais, então as crianças não vão ter custo, não vai precisar estar comprando, ou qualquer criança deixar de participar porque não tem o material a ser utilizado. Nós vamos utilizar apenas rolinho de papel higiênico, ou aquele que vem no papel toalha, né, quando acabou o papel higiênico ou papel toalha.
Quando acaba o papel higiênico ou o papel toalha, que sobra esse rolinho, então é o que precisa. EVA ou cartolina amarela e qualquer papelzinho vermelho, sobra de papel que tiver. EVA, cartolina, qualquer um outro. Tesoura sem ponta, cola. Esse é apenas os materiais que precisam para o desenvolvimento da flor. E vamos criar para a criança essa flor bonita, porque toda vez que ela olhar a flor, toda vez que ela lembrar da flor, ela vai lembrar que ela precisa ser respeitada e que tem um dia que é ser trabalhado e ela vai estar tendo essa consciência, já vai desenvolvendo na criança, a consciência de que toda criança precisa ser respeitada. Vamos para a segunda atividade. A atividade a ser desenvolvida, na qual as crianças vão ser orientadas e instruídas a respeito do seu corpo. Explicando o texto, sua casa, seu corpo, sua casa. Que é muito importante a gente cuidar do nosso corpo, porque antes de morar numa casa, num apartamento, a nossa primeira moradia é o nosso corpo, nossos membros, cabeça e tal. E que muitas vezes tem muitos adultos que desrespeitam esse espaço. Muitas vezes machuca, são adultos assim mal intencionados, né? Que infelizmente não é tão difícil de acontecer, né? De aparecer na nossa vida. Leria esse texto, né? Meu corpo, seu corpo, sua casa, e explicaria dessa seguinte forma: que é muito importante a criança, quando ela sentir que ela está sendo coagida de alguma forma, ela poder conseguir se expressar e conseguir falar com algum adulto de confiança dela. E aí eu passaria uma atividade, que é para ela poder pintar um desenho e depois ela desenhar um adulto que ela considera que seja de confiança. Após a conscientização, vamos dar um desenho, né, para a criança pintar bem bonito, o que ela segurando o desenho da casa, mas que simboliza, né, que dentro da casa deve ter aquele clima, deve ser tudo muito bonito. E vamos pedir que ela desenhe uma pessoa da qual ela confia e que ela vai ter sempre essa pessoa para protegê-la. E vamos passar alguns slides também educativos. Aí nós escolhemos o do Pipo, onde grita que não, né? Porque a hora que for para a criança dizer não, ela vai ter uma voz firme e ela vai gritar não. E agora é a vez do Pipo ensinar, e sobre o toque do não, ele vai falar. Quando algum adulto tentar encostar em alguma parte íntima da criança, ela tem que gritar não. Então, a gente vai estar sempre ensinando, a gente vai estar sempre orientando que é não. A criança não pode ter medo de dizer não. Se algum adulto querer fazer carinhos e segredos, a criança não deve deixar. Isso não pode acontecer. Então, vamos ensiná-las a dizer não. Não sentar no colo de ninguém, de nenhum adulto, nenhuma pessoa desconhecida, não pode. Toda criança tem o direito de dizer não e viver feliz como criança. Se algo ruim acontecer, então ela tem que estar preparada para dizer sempre para um adulto de sua confiança. Após a animação, após os slides da orientação, nós vamos trabalhar com as crianças o reconhecimento das emoções. Que é aquela atividade que a gente coloca um desenho, um bonequinho, e daí tem a atividade, né? E aí cada cor vai representar o sentimento que aquela criança ali tá tendo, que eu acho muito importante também. Pronto.
Teremos atividade também musical, porque criança gosta de alegria, criança é a própria alegria, então não pode uma sala de aula ter só aquela aula monótona, tem que ter ludicidade, por isso que a matéria que estamos trabalhando é ludicidade e educação. Então vamos criar um clima gostoso, vamos colocar uma musiquinha para elas escutarem. Filha, o papai tem um assunto muito importante para conversar com você. Sobre o que, papai? O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. Fale pro papai, conte pra mamãe, fale com seu professor. Se alguém tocou em você e você triste ficou, fale para alguém. Não tenha medo, não guarde segredo. Conte pra alguém, não tenha medo, não guarde segredo. Então você aprendeu, filha? Sim, papai. Não guarde segredo sobre abuso sexual. Se alguém tentar tocar no seu corpinho, diga não. Fale para o seu pai, conte para a sua mãe ou para um adulto de sua confiança. Agora nós iremos apresentar uma roda de conversa. Qual o nome da música? O que a música fala? Alguém já tocou no corpinho de vocês? Se tocar, vocês vão deixar? E vão contar para o papai e a mamãe ou uma pessoa de sua confiança. No caso, a professora. E nós vamos estar também fazendo com as crianças uma atividade do pode ou não pode, para elas poderem já ter um entendimento, o que pode e o que não pode. Então, o que nós vamos fazer? As crianças, elas adoram movimento, elas são super ativas, elas gostam de criatividade, elas gostam de interação, elas gostam de participação. A criança adora participação, então é muito importante que elas participem ativamente da aula. Aí nessa atividade, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma caixa baú, já vamos mostrar, escolhemos uma caixa baú, vamos colocar várias plaquinhas, essas plaquinhas a gente já vai ter desenvolvido com as crianças, pegando letrinhas que elas fizeram, recortaram, bonequinhos, infinitas opções que possamos estar colorindo as plaquinhas. No verso da plaquinha vamos escrever a pergunta, vamos colocar em uma caixa tipo baú, e aí nós vamos orientá-la. Crianças, vocês precisam ir até a caixa para encontrar um tesouro. Aí cada criança vai lá, tira o tesourinho, esse tesouro é o quê? As perguntas. Então, nós vamos ler para elas o que contém no tesourinho, qual é a pergunta, e vamos deixar que elas respondam se pode ou não pode. Aí também fizemos a plaquinha do pode ou não pode. Aí, quando elas responderem se pode, elas vão levantar a plaquinha pode. E se não pode, elas também vão levantar a plaquinha não pode com o dedinho para baixo. O pode é com o dedinho para cima. Aí a plaquinha cada um desenvolve, né, como achar melhor. E essa daqui é alguma das perguntas que poderemos utilizar no dia da aula. Se algum desconhecido te beijar, pode ou não pode? Algum desconhecido lhe oferecer bombom. Se algum desconhecido lhe oferecer bombom, pode ou não pode? Se os seus coleguinhas tocarem em vocês quando estiverem brincando, pode ou não pode? Seus pais te abraçarem, pode ou não pode? Alguém que você não conhece te convidar para dar uma volta no bairro, pode ou não pode?
Aí aqui tá, né, os modelos do que nós vamos estar elaborando com as crianças, lá os recortes, aquelas plaquinhas onde estariam as perguntas atrás, né? Aqui tá o pod, aqui tá as plaquinhas elaboradas pelas crianças, aqui tá as perguntas, as plaquinhas do verso com as perguntas, e aqui o não pode. Pode, com o dedinho para cima, sinalizando, e o não pode.